Apocalipse 9:6 nos apresenta uma visão que desafia nossa compreensão: a morte, essa entidade inevitável e final, esquivando-se daqueles que mais a desejam. Em uma era onde a busca incessante pela compreensão das Escrituras se intensifica, o livro do Apocalipse surge como uma fonte inesgotável de mistérios e revelações. Dentro de suas páginas, encontramos descrições que transcendem a mera existência humana, mergulhando na essência de um futuro que aguarda toda a criação. É impossível ignorar os versículos que falam de dias em que a humanidade, em sua agonia, clamará pela morte, apenas para descobrir que ela lhes é inacessível. Início da expansão. Este enigma bíblico nos convida a explorar as profundezas do verdadeiro Apocalipse, um evento repleto de simbolismos e acontecimentos cataclísmicos. Imagine, por um momento, uma montanha em chamas sendo arremessada nos vastos mares, provocando um turbilhão de destruição e morte. Visualize um abismo, tão profundo quanto o próprio conceito de infinito, abrindo-se para liberar as mais repugnantes criaturas demoníacas que a mente humana poderia conceber. Imagine um exército de gafanhotos, não comuns, mas de um tipo que parece ter forma humana, perseguindo sem parar aqueles que não têm a marca de proteção de Deus. E quanto aos anjos caídos, esses seres que uma vez habitaram os reinos celestiais e agora se encontram confinados às sombras de sua rebelião. Entre eles, 4 anjos demoníacos são destacados, destinados a trazer devastação sem precedentes sobre a terra. Esta narrativa não é meramente uma história, é um aviso, um chamado à reflexão sobre nossa existência e nosso relacionamento com o divino. O que o Apocalipse reserva para esta terra é, sem dúvida, aterrorizante para aqueles que se encontram distantes de Jesus Cristo. Continuando com a expansão. Dentro do espectro dos ensinamentos bíblicos, os 7 julgamentos das trombetas de Deus ocupam um lugar de destaque, cada um trazendo consigo uma camada adicional de julgamento e purificação durante o período conhecido como tribulação. Este período subsequente ao arrebatamento da Igreja é marcado por eventos tão extraordinários quanto aterradores. A primeira trombeta soa, e com ela, granizo e fogo misturados a sangue são lançados sobre a terra, uma praga que devasta a vegetação e consome toda a grama verde. A segunda trombeta traz a visão de uma montanha flamejante, mergulhando no coração do mar e levando consigo 1/3 das criaturas marinhas e das embarcações que nele navegam. A terceira trombeta nos apresenta uma estrela, não de esperança, mas de desolação, caindo dos céus e envenenando as águas, transformando a fonte de vida em um veículo de morte. E quando a quarta trombeta ecoa, testemunhamos uma escuridão que consome 1/3 da luz, mergulhando o dia e a noite em sombras parciais. Mas é na quinta trombeta que o terror ganha uma nova dimensão. Um abismo, escuro como a própria noite eterna, abre-se para liberar uma praga não de insetos comuns, mas de entidades demoníacas disfarçadas de gafanhotos. Estes seres, com coroas que lembram ouro e rostos que espelham a humanidade, trazem consigo o tormento para aqueles desafortunados sem o selo divino. A sexta trombeta revela uma ameaça ainda mais assustadora, com 4 anjos condenados à destruição sendo desencadeados para liderar um exército apocalíptico, cujo número parece tão vasto quanto as estrelas no céu. E então, nos encontramos à beira da sétima e última trombeta, cujo som não apenas marca o culminar dos julgamentos divinos, mas também anuncia o advento do reino de Deus, um momento em que o céu e a terra se unem em um clarão de glória e majestade divina. O templo celestial se abre, revelando a Arca da Aliança, símbolo eterno da promessa de Deus à humanidade, enquanto a criação inteira é envolvida em relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto de proporções bíblicas, seguido por uma tempestade de granizo sem precedentes. Expandindo a visão do Apocalipse.
Neste ponto, nossa atenção é irresistivelmente atraída para o capítulo 9 de Apocalipse e a quinta trombeta, um evento tão singular que desafia nossa capacidade de compreender plenamente sua magnitude. Uma estrela, não mais fixa no firmamento, desce à terra com uma chave que abre o abismo sem fundo, liberando uma fumaça densa e escura que obscurece o sol e contamina o ar que respiramos. Imaginem, por um momento, o caos que se seguiria, a luz do dia reduzida a um crepúsculo permanente sob a nuvem de uma escuridão palpável. Aprofundando na quinta trombeta. Deste abismo, surge uma horda de gafanhotos demoníacos, cuja descrição beira o surreal. Armaduras como as de cavalos preparados para a batalha, coroas que brilham como ouro puro, rostos que refletem a imagem da humanidade, mas com cabelos como os das mulheres e dentes ferozes como os de leões. O som de suas asas é comparável ao estrondo de carros de guerra, e suas caudas armadas com ferrões prometem tormento aos desafortunados que cruzarem seu caminho. Descrevendo os gafanhotos demoníacos. Mas por que mergulhar em tais visões apocalípticas? Por que nos debruçarmos sobre imagens que despertam temor e fascínio em igual medida? A resposta jaz na escolha que todos nós enfrentamos, uma decisão que transcende o mero ato de viver, mas que nos convida a refletir sobre nossa essência e nosso propósito. Lucas 21:36 nos exorta a permanecer vigilantes, a orar incessantemente para que possamos transcender as tribulações deste mundo e nos apresentar, com confiança e fé, diante do Filho do Homem. Refletindo sobre a escolha espiritual. Neste contexto, Apocalipse 12:12 adquire um novo significado, uma nova urgência. Alegrem-se, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo não apenas confirma a presença do mal entre nós, mas também nos lembra da natureza transitória desta batalha espiritual. O inimigo sabe que seu tempo é limitado, e sua fúria reflete a iminência do triunfo final da luz sobre as trevas. A batalha celeste, que culmina com a queda de Satanás e seus anjos, é mais do que uma mera alegoria. Representa a luta contínua entre o bem e o mal, uma guerra que se desenrola tanto nos céus quanto no coração da humanidade. A imagem do leão enjaulado, agora livre para semear o caos, serve como um poderoso lembrete da vigilância necessária para resistir às maquinações do mal. Explorando a batalha entre bem e mal. Enquanto navegamos pelas águas turbulentas destes tempos, somos chamados a fixar nossos olhos em Jesus Cristo, a âncora de nossa alma, a fonte inesgotável de esperança e redenção. O chamado é claro: manter-se fiel, vigiar e orar, preparar-se para o retorno do Senhor. Em meio às tempestades da vida e às incertezas do futuro, a promessa da vinda de Cristo permanece como um farol de esperança, iluminando nosso caminho através da escuridão. Como crentes, somos instados a viver não apenas na expectativa desse dia glorioso, mas também na prática diária da fé, do amor e da compaixão que Jesus exemplificou durante sua passagem pela terra. Mantendo o foco na esperança e preparação para o retorno de Cristo. Nesse ínterim, é imperativo que nos dediquemos ao estudo profundo das Escrituras, buscando discernimento e sabedoria para compreender os sinais dos tempos. A parábola dos 10 virgens, como relatada em Mateus 25, serve como um poderoso lembrete da importância de estar preparado. Da mesma forma, devemos ser como os virgens prudentes, mantendo nossas lâmpadas acesas e nossas reservas de óleo cheias, simbolizando nossa prontidão espiritual e nossa devoção inabalável ao Senhor. A importância do estudo das Escrituras e da preparação espiritual. À medida que os eventos descritos no livro do Apocalipse se desdobram, seja em um futuro distante ou mais próximo do que imaginamos, nossa fé não deve vacilar.
Devemos lembrar que, apesar das tribulações e desafios que possam surgir, nossa vitória final está assegurada em Cristo. O Apocalipse, com suas visões de julgamento e redenção, não é apenas um aviso, mas também uma promessa da restauração final de todas as coisas, onde o mal será erradicado e a justiça divina prevalecerá, enfatizando a vitória final em Cristo e a promessa de restauração. Portanto, enquanto caminhamos nesta jornada terrena, façamos isso com os olhos fixos na eternidade, nutrindo nossa relação com Deus através da oração, do serviço e do amor ao próximo. Que cada ação nossa reflita a luz de Cristo, servindo como testemunho de sua graça e misericórdia. E quando enfrentarmos adversidades, que a lembrança de nosso lar celestial nos dê força e perspectiva, inspirando-nos a viver cada dia com propósito e gratidão. Vivendo com propósito e gratidão enquanto aguardamos a eternidade. Em conclusão, o livro do Apocalipse, com suas ricas imagens e profundas lições, serve como um guia espiritual para a nossa jornada de fé. Ele nos desafia a refletir, a escolher e, acima de tudo, a crescer em nosso relacionamento com Deus. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e fé, sabendo que, não importa o que o futuro nos reserve, estamos seguros nas mãos do Criador, caminhando em direção a uma eternidade onde a luz de sua presença dissipa toda escuridão. Conclusão e encorajamento para a jornada de fé. Assim, enquanto navegamos pelas complexidades deste mundo e contemplamos as revelações do Apocalipse, façamos isso com um coração cheio de fé, esperança e amor, ansiosos não apenas pelo fim dos tempos, mas pela promessa de um novo começo na gloriosa presença de Deus. Chegamos ao final desta jornada através das revelações e ensinamentos profundos do livro do Apocalipse. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de reflexão e inspiração para a sua jornada de fé. Se você encontrou valor neste conteúdo, gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão por você ter nos acompanhado até aqui. Se este vídeo ressoou com você, por favor, considere nos dar um like e compartilhá-lo com pelo menos 2 amigos que possam se beneficiar dessas poderosas mensagens. Sua participação nos ajuda a alcançar e inspirar mais pessoas em sua jornada espiritual. Agradecemos profundamente o seu apoio e companhia. Continue conectado conosco aqui no Sopro Divino, pois estamos constantemente preparando novos conteúdos que visam iluminar, encorajar e fortalecer sua fé. Até o nosso próximo encontro, que você caminhe em paz e com a bênção divina em todos os seus passos. Obrigado por estar conosco, e que a luz do Criador guie seu caminho.